As mãos de Catarina Wozniak tremiam enquanto vasculhava entre os papelões empilhados atrás do mercado central de Toledo. O suor escorria por seu rosto manchado de poeira, misturando-se com as lágrimas que ela já não conseguia mais conter. 10 anos. 10 longos anos vivendo assim, catando latinhas e papéis para conseguir algumas moedas que garantissem uma refeição no final do dia. O sol estava inclemente naquela tarde, e o cheiro de lixo orgânico se misturava ao aroma doce que vinha das barraquinhas da festa junina que se preparava na praça central. Era a época de São João, e a cidade inteira se movimentava com a animação típica da temporada. Bandeirinhas coloridas enfeitavam as ruas, e o som distante de sanfona ecoava pelos quarteirões, criando um contraste amargo com a realidade solitária de Catarina. Ela puxou o carrinho improvisado, feito com rodas de bicicleta e madeira velha, carregado com os materiais recicláveis que havia coletado durante a manhã. Cada passo era um esforço, não apenas pelo peso, mas pela humilhação constante que sentia ao cruzar com as pessoas da cidade. Os olhares de nojo e desprezo já haviam se tornado parte de sua rotina, assim como o jeito que as mães puxavam os filhos para longe quando ela passava. A marquise do antigo cinema Rio Branco era seu refúgio. O prédio abandonado ainda mantinha alguns letreiros desbotados de filmes que haviam sido exibidos anos antes, quando ela ainda tinha uma vida diferente, quando ainda era alguém respeitável nesta mesma cidade. Mas essas memórias eram perigosas, e Catarina aprendera a afastá-las antes que a dor se tornasse insuportável. Acomodou-se no canto mais protegido da marquise, onde havia improvisado uma espécie de lar com papelões e mantas velhas. Uma garrafa PET cortada servia como vasilhame para a água que coletava das torneiras públicas da praça, e uma sacola plástica guardava os poucos pertences que ainda possuía. Entre eles, uma pasta plástica amarelada pelo tempo, que protegia com zelo extremo, como se guardasse ali o que restava de sua alma. O movimento na rua aumentava conforme a tarde avançava. Famílias inteiras caminhavam em direção à praça, carregando cadeiras de praia e preparativos para a festa. Crianças corriam animadas, e Catarina fechou os olhos, permitindo-se por um breve momento imaginar como seria estar ali, no meio daquela alegria, fazendo parte daquela comunidade novamente. Foi quando ouviu uma discussão próxima. 2 mulheres conversavam em frente ao mercado e uma delas gesticulava nervosa enquanto falava sobre o filho de Eduardo Stasiak, o empresário mais rico de Toledo. Dizem que o menino anda muito estranho ultimamente, murmurava uma delas, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. A Helena comentou que ele tem questionado muita coisa sobre a própria origem. Que origem? Perguntou a outra curiosa. Ora, todo mundo sabe que o Gabriel é adotado. O Eduardo nunca escondeu isso, mas parece que agora o rapaz quer saber detalhes que ninguém quer contar. Catarina sentiu o coração acelerar. Gabriel. O nome ecoou em sua mente como um eco do passado, despertando uma sensação estranha no peito. Disfarçadamente, continuou organizando seus materiais recicláveis enquanto prestava atenção à conversa. A Helena sempre foi esperta, continuou a primeira mulher. Conseguiu se casar com o Eduardo depois que a primeira esposa dele, bem depois daqueles problemas todos, agora é dona do hospital particular mais moderno da região. Quem diria que uma moça pobre como ela chegaria tão longe? Pobre ela, a segunda mulher riu com ironia. A família dos Wozniak sempre teve dinheiro, pelo menos até os escândalos. Você não lembra da irmã dela, aquela médica famosa que caiu em desgraça? O mundo girou ao redor de Catarina. Seus dedos apertaram com força a pasta plástica e, por um momento, ela teve a impressão de que ia desmaiar. Helena. Sua irmã, Helena, havia se casado com um homem chamado Eduardo Stasiak, que tinha um filho adotado chamado Gabriel. As coincidências eram muitas para serem apenas coincidências. Que foi que aconteceu mesmo com aquela médica? Perguntou a mulher mais nova. Ninguém fala muito sobre isso, mas ouvi dizer que ela fez alguma coisa terrível. Perdeu o filho, a carreira, tudo. Desapareceu da cidade da noite para o dia. A Helena nunca comenta, mas deve ter sido algo bem grave para ela nunca mais mencionar a irmã. As 2 mulheres se afastaram, mas suas palavras continuaram ecoando na mente de Catarina. Ela permaneceu imóvel por vários minutos,
processando as informações que acabara de ouvir. Gabriel, um jovem que questionava sua origem e que havia sido adotado por Eduardo Stasiak, marido de sua irmã Helena. O sol começava a se pôr quando Catarina finalmente se levantou. Suas pernas tremiam, mas uma determinação estranha havia se apoderado dela. Guardou seus pertences com mais cuidado que o habitual e decidiu caminhar até a praça central. Precisava ver esse Gabriel com os próprios olhos. Precisava descobrir se a intuição que crescia em seu peito tinha fundamento. A festa junina estava em pleno movimento quando ela chegou. Barraquinhas vendiam pamonha, milho assado, quentão e doces típicos. O aroma doce e a música alegre criavam uma atmosfera de pura felicidade, mas Catarina sentia-se como uma intrusa naquele mundo. Manteve-se nas bordas da praça, observando as famílias que celebravam juntas. Foi então que o viu. Um jovem alto, de cabelos castanhos e olhos azuis, que ajudava uma senhora idosa a carregar um saco de compras. Havia algo familiar em seus gestos, na forma gentil como tratava a mulher, no sorriso sincero que oferecia quando ela o agradeceu. Catarina sentiu as lágrimas brotarem instantaneamente. Gabriel se aproximou de uma das barraquinhas e pediu 2 porções de pamonha. Enquanto esperava, seus olhos percorreram a praça e, por um momento, cruzaram com os de Catarina. Em vez do desprezo que ela estava acostumada a ver, encontrou curiosidade e algo que pareceu reconhecimento. Para sua surpresa, o jovem se dirigiu em sua direção. Catarina sentiu o impulso de fugir, mas suas pernas não obedeceram. Ficou ali, parada, enquanto Gabriel se aproximava com as 2 pamonhas na mão. "Com licença", disse ele, com uma voz macia que fez o coração de Catarina disparar. "Vi que a senhora estava aqui há um tempo. Gostaria de comer alguma coisa?" Catarina o encarou sem conseguir falar. O jovem estendeu uma das pamonhas em sua direção, e ela percebeu que ele não demonstrava qualquer sinal de nojo ou desprezo. Seus olhos eram gentis, quase carinhosos. Eu não tenho dinheiro", murmurou ela, finalmente encontrando a voz. "Não estou pedindo dinheiro", Gabriel sorriu. "É um presente. Todo mundo merece participar da festa." Com mãos trêmulas, Catarina aceitou a pamonha. O gesto simples tinha mais significado do que Gabriel poderia imaginar. Havia anos que ninguém a tratava com tal gentileza, tal humanidade. "Qual é o seu nome?" perguntou ele, sentando-se ao lado dela em um dos bancos da praça. "Catarina", respondeu ela, quase sussurrando. "Gabriel", ele se apresentou estendendo a mão. "É um prazer conhecê-la, Catarina." Quando suas mãos se tocaram, Catarina sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Havia algo naquele toque, naquela proximidade, que despertou todos os instintos maternos que ela havia tentado enterrar durante 10 anos de sofrimento. Eles comeram em silêncio por alguns minutos, observando as famílias que dançavam quadrilha no centro da praça. Gabriel não fez perguntas indiscretas sobre sua situação. Não demonstrou curiosidade mórbida sobre como ela havia chegado àquele ponto. Simplesmente permaneceu ali, oferecendo companhia silenciosa. "Você tem família?" perguntou ele eventualmente. A pergunta atingiu Catarina como um soco no estômago. Por um momento, ela considerou mentir, inventar uma história qualquer para não reviver a dor. Mas havia algo nos olhos de Gabriel que a fazia querer ser sincera. "Tive", respondeu ela, olhando para as próprias mãos. "Um filho. Perdi ele quando era pequeno." Gabriel permaneceu em silêncio por alguns momentos, e Catarina percebeu que havia tristeza em seus olhos também. "Sinto muito", disse ele finalmente. "Eu também, nunca conheci minha mãe biológica. Fui adotado quando era bebê." O coração de Catarina quase parou. As coincidências estavam se tornando impossíveis de ignorar. Um jovem adotado, da idade que seu filho teria, em uma cidade onde sua irmã agora vivia casada com um empresário rico. E havia algo mais, algo nos olhos de Gabriel que ela reconhecia. "Seus pais adotivos são boas pessoas?" perguntou ela, tentando manter a voz firme. "Meu pai sempre foi muito carinhoso comigo. Minha madrasta..." Gabriel hesitou. "Bem, ela sempre deixou claro que eu não era exatamente o que ela esperava de um filho." "Helena." Catarina teve certeza de que estavam falando de Helena, sua irmã que sempre havia sido ambiciosa
e calculista. O fato de ela tratar mal um filho adotivo era perfeitamente condizente com sua personalidade. A noite estava caindo quando Gabriel se levantou para partir. Ele tirou uma nota de R$ 10 do bolso e a ofereceu para Catarina, mas ela recusou. A pamonha já foi mais do que suficiente, disse ela. Obrigada pela companhia. Posso encontrá-la aqui amanhã? Perguntou Gabriel com uma timidez que derreteu o coração de Catarina. Eu não sei. Talvez. Gabriel sorriu e se afastou, acenando em despedida. Catarina permaneceu sentada no banco, observando-o partir. Cada fibra de seu ser gritava que aquele jovem era seu filho, o bebê que havia perdido de forma tão cruel 10 anos antes. Quando finalmente voltou para sua marquise, Catarina abriu a pasta plástica que guardava com tanto cuidado. Lá dentro, entre documentos médicos e diplomas, havia uma única foto desbotada. Era dela segurando um bebê recém-nascido, sorrindo com uma felicidade que parecia pertencer a outra vida. Olhou para o rosto do bebê na foto e depois fechou os olhos, recordando o rosto de Gabriel. A semelhança era sutil, mas inegável. Os mesmos olhos azuis, o mesmo formato do nariz, a mesma gentileza no sorriso. Naquela noite, pela primeira vez em 10 anos, Catarina adormeceu com algo parecido com esperança brotando em seu peito. Se Gabriel realmente era seu filho, se o destino havia conspirado para reuni-los, então talvez ainda houvesse uma chance de recuperar tudo o que havia perdido. Mas primeiro, ela precisaria descobrir a verdade. E para isso, teria que enfrentar fantasmas do passado que havia passado uma década tentando esquecer, incluindo sua irmã Helena e os motivos reais pelos quais sua vida havia desabado tão completamente. A sanfona continuava tocando na praça distante, e o aroma doce da festa junina ainda pairava no ar. Catarina puxou a manta velha sobre o corpo e permitiu-se sonhar, pela primeira vez em anos, com a possibilidade de um futuro diferente. O amanhecer em Toledo trouxe consigo uma névoa fina que cobria as ruas como um véu transparente. Catarina acordou mais cedo que o habitual, com o coração ainda acelerado pela possibilidade que havia despertado na noite anterior. Gabriel. O nome ecoava em sua mente como uma oração, uma promessa de que talvez o destino não fosse tão cruel quanto ela havia acreditado durante todos esses anos. Levantou-se devagar, sentindo as dores nas articulações que os anos de exposição ao tempo haviam causado. Seus cabelos desgrenhados estavam repletos de folhas secas que haviam caído durante a madrugada, e suas roupas exalavam o cheiro característico de quem vive nas ruas. Mas pela primeira vez em muito tempo, isso não a incomodou tanto. Tinha algo mais importante ocupando seus pensamentos. Organizou seus pertences com cuidado especial, guardando a pasta plástica no fundo do carrinho de materiais recicláveis. Aqueles documentos eram a única prova de quem ela realmente havia sido, a única evidência de que Dra. Catarina Wozniak já fora uma das médicas mais respeitadas da região. Cirurgiã cardiovascular formada pela Universidade Federal do Paraná, especializada em procedimentos complexos, professora universitária, mãe dedicada. Tudo isso antes de sua vida desabar como um castelo de cartas. Decidiu alterar sua rota matinal. Em vez de seguir diretamente para o centro da cidade em busca de materiais recicláveis, tomou o caminho que levava ao bairro nobre onde Gabriel havia mencionado trabalhar. Ele era advogado, havia dito. Provavelmente tinha escritório numa das ruas principais do centro comercial. A lanchonete. Dom João ficava estrategicamente localizada na esquina, entre a Rua Marechal Deodoro e a Avenida Parigô de Souza, ponto de passagem obrigatório para quem trabalhava na região. Catarina havia reparado que muitos profissionais paravam ali para tomar café da manhã antes de seguir para seus escritórios e consultórios. Posicionou-se do outro lado da rua, fingindo vasculhar uma lixeira em busca de latinhas, mas na verdade observando atentamente cada pessoa que entrava e saía da lanchonete. O movimento era intenso, empresários de terno, secretárias apressadas, médicos com jalecos sob o braço, todos vivendo a vida normal que ela mesma havia tido um dia. Foi então que o viu. Gabriel caminhava pela calçada com passos seguros, vestindo um terno azul marinho que o fazia parecer mais maduro do que realmente era. Carregava uma pasta de couro marrom
e tinha aquela postura confiante, típica de quem havia recebido boa educação. Quando entrou na lanchonete, Catarina sentiu o coração acelerar. Esperou alguns minutos antes de atravessar a rua. Sabia que sua aparência causaria constrangimento em qualquer estabelecimento comercial, mas a necessidade de estar perto de Gabriel era mais forte que sua vergonha. Empurrou o carrinho até a frente da lanchonete e começou a organizar os materiais na esperança de que ele a notasse. Ei, você! A voz áspera do proprietário da lanchonete a fez sobressaltar. Não pode ficar aí com essa carroça fedorenta, está afugentando os clientes. Catarina sentiu o rosto queimar de humilhação. Vários clientes se viraram para olhar, e ela pôde ver o desprezo em seus rostos. Estava prestes a se afastar, quando Gabriel apareceu na porta da lanchonete. Qual é o problema? Perguntou ele, olhando alternadamente para Catarina e para o proprietário. Essa mendiga está atrapalhando o movimento, resmungou o homem. Já é a segunda vez esta semana que vejo ela rondando aqui. Gabriel se aproximou de Catarina, e ela pôde ver reconhecimento e gentileza em seus olhos. Catarina. É você? Ela assentiu, sentindo-se terrível por ter sido exposta daquela maneira. Desculpe, não queria incomodar. Ela não está incomodando ninguém, disse Gabriel firmemente, virando-se para o proprietário. E se está há tanto tempo na região, provavelmente conhece melhor estas ruas do que qualquer um de nós. O proprietário resmungou algo ininteligível e voltou para dentro da lanchonete. Gabriel se aproximou mais de Catarina, abaixando a voz. Você não estava aqui por coincidência, estava? Perguntou ele. Mas não havia acusação em sua voz, apenas curiosidade gentil. Catarina baixou os olhos envergonhada. Eu queria vê-lo novamente. Ontem foi a primeira vez em anos que alguém me tratou como um ser humano. Gabriel sorriu, e aquele sorriso fez algo se mover no peito de Catarina. Era o mesmo sorriso que ela imaginava que seu filho teria, o sorriso doce e genuíno que havia sonhado ver crescer ao longo dos anos. Que tal tomarmos um café juntos? Sugeriu ele. Há um banco na praça ali na frente. Posso trazer alguma coisa para você. Enquanto Gabriel voltava à lanchonete, Catarina empurrou o carrinho até a praça e se sentou no banco indicado. Observou-o através da vidraça do estabelecimento, notando como ele se movia com elegância, como conversava educadamente com os funcionários, como pagava a conta com generosidade. Tudo nele gritava boa educação e caráter sólido. Quando ele retornou com 2 cafés e um pão de açúcar, Catarina percebeu que várias pessoas os observavam com curiosidade e desaprovação. Gabriel não pareceu notar, ou, se notou, não se importou. Conte-me sobre seu trabalho, disse ela, tentando desviar a atenção de sua própria situação. Gabriel se animou. Sou advogado, me formei há 2 anos na UniOeste. Trabalho principalmente com direito de família e casos de injustiça social. Sempre tive interesse em ajudar pessoas que passaram por situações difíceis. A ironia não passou despercebida por Catarina. Se Gabriel realmente era seu filho, então sua vocação para ajudar os injustiçados era uma herança que ela tinha orgulho de ter deixado. E sua família? Perguntou ela, tentando parecer casual. Seu pai deve estar orgulhoso. O sorriso de Gabriel se entristeceu um pouco. Meu pai sempre me apoiou em tudo. É um homem bom, trabalhou muito para me dar a melhor educação possível. Minha madrasta... Ele hesitou. Bem, ela tem suas próprias prioridades. Como é ela? Catarina segurou a respiração, esperando a resposta. Ambiciosa, inteligente. Conseguiu construir um império a partir do nada. Administra o hospital particular mais moderno da região. Mas... Gabriel pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Às vezes tenho a impressão de que ela me vê mais como um obstáculo do que como um filho. Helena. Catarina tinha certeza absoluta agora de que estavam falando de sua irmã. A descrição combinava perfeitamente com a mulher que ela conhecia. Ambiciosa, calculista, capaz de qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Você sabe alguma coisa sobre sua mãe biológica? Perguntou Catarina, sentindo o coração disparar. Gabriel balançou a cabeça tristemente. Muito pouco. Meu pai sempre disse que ela era uma pessoa especial, mas que não podia cuidar de mim. Minha madrasta fica irritada quando pergunto sobre o assunto.
então aprendi a não tocar no tema. E você gostaria de conhecê-la? Se tivesse a oportunidade? Os olhos de Gabriel se iluminaram. Todos os dias eu penso nisso. Às vezes fico imaginando se ela pensa em mim, se arrepende de ter me entregado para a adoção. Gostaria muito de conhecê-la, de entender por que ela tomou aquela decisão. Catarina sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Se Gabriel era realmente seu filho, ele não havia sido entregue para a adoção voluntariamente. Havia sido arrancado de seus braços através de uma das traições mais cruéis que uma pessoa poderia sofrer. Tenho certeza de que ela pensa em você, murmurou Catarina, lutando para controlar a emoção. Tenho certeza de que não passa um dia sem que ela se arrependa de ter perdido você. Gabriel a olhou com curiosidade. Você parece ter certeza disso. Catarina procurou uma explicação plausível. Já conheci mães que passaram por situações similares. A dor nunca passa completamente. Eles terminaram o café em silêncio contemplativo. Gabriel verificou o relógio e suspirou. Preciso ir para o escritório, mas gostaria muito de conversar com você novamente. Você estará aqui amanhã? Talvez, respondeu Catarina, embora já soubesse que estaria ali todos os dias, se necessário. Gabriel se levantou, mas hesitou antes de partir. Catarina, posso perguntar uma coisa? Como você... Quero dizer, o que aconteceu para você estar vivendo nas ruas? A pergunta era delicada, mas feita com genuína preocupação. Catarina respirou fundo, decidindo compartilhar uma versão editada da verdade. Eu tinha uma profissão, uma família, mas alguém muito próximo me traiu, destruiu minha reputação e minha vida. Perdi tudo da noite para o dia. Que tipo de profissão? Era médica, disse ela simplesmente. Gabriel a encarou com surpresa. Médica? Sério? Catarina assentiu. Cirurgiã cardiovascular. Trabalhava no Hospital Público de Toledo e dava aulas na universidade. Mas isso é... Que tipo de traição pode destruir completamente a carreira de uma médica? O tipo que envolve família, respondeu Catarina amargamente. O tipo que você nunca vê chegando porque confia cegamente na pessoa que o fere. Gabriel ficou em silêncio por alguns momentos, processando a informação. Quando falou novamente, sua voz estava carregada de indignação. Isso é terrível. Você já tentou limpar seu nome? Provar que foi injustiçada? Quem acreditaria na palavra de uma mendiga contra pessoas poderosas e respeitáveis? Perguntou Catarina com ironia. Eu acreditaria, disse Gabriel com convicção. E se você realmente foi injustiçada, há formas legais de reverter isso. Como advogado, posso dizer que nunca é tarde para buscar justiça. A sinceridade em sua voz comoveu Catarina profundamente. Se Gabriel era realmente seu filho, então ela havia criado um homem íntegro e corajoso, alguém disposto a lutar pelos oprimidos e injustiçados. Talvez um dia, murmurou ela. Gabriel tirou um cartão do bolso e o estendeu para ela. Este é meu cartão profissional. Se você quiser conversar sobre seu caso, ou se precisar de alguma coisa, me procure. Sério. Catarina aceitou o cartão com mãos trêmulas. Gabriel Kowalski, advogado. Direito de família e civil. O endereço era numa das ruas mais nobres de Toledo. Depois que Gabriel partiu, Catarina ficou sentada no banco por mais 1 hora, segurando o cartão e observando o movimento da cidade. Pela primeira vez em 10 anos, sentia algo parecido com esperança crescendo em seu peito. À tarde, decidiu fazer algo que não fazia há muito tempo: cuidar da aparência. Usou parte das moedas que havia economizado para tomar um banho no banheiro público da rodoviária e tentou arrumar os cabelos da melhor forma possível. Quando se olhou no espelho rachado do banheiro, viu reflexos da mulher que havia sido um dia. No caminho de volta para a Marquise, passou em frente ao Hospital São Vicente, o estabelecimento particular que Gabriel havia mencionado. O prédio era moderno e imponente, com jardins bem cuidados e uma entrada grandiosa. Uma placa dourada anunciava: Direção-Geral, Doutora Helena Wozniak Stasiak. Ver o nome de sua irmã ali, em posição de destaque, trouxe de volta todas as memórias dolorosas. Helena havia conseguido tudo o que sempre quis: dinheiro, poder e status social. E havia conseguido às custas da destruição completa da vida de Catarina. Naquela noite, Catarina abriu novamente sua pasta plástica
e examinou cada documento: diploma de medicina, especialização em cirurgia cardiovascular, certificados de cursos, cartas de recomendação de professores renomados. Tudo ali comprovava que ela havia sido uma médica excepcional. Havia também uma certidão de nascimento. Gabriel Wozniak, nascido em 15 de março de 2000, filho de Katarina Wozniak. O documento que provava sua maternidade, o papel que Helena havia conseguido fazer desaparecer dos registros oficiais através de seus contatos influentes. Se conseguisse provar que Gabriel era seu filho, talvez pudesse também provar que havia sido vítima de uma conspiração. E se Gabriel realmente estava disposto a ajudá-la como advogado, talvez houvesse uma chance de recuperar não apenas o filho, mas também sua dignidade e seu lugar no mundo. Pela segunda noite consecutiva, Katarina dormiu acalentada pela esperança. Mas desta vez também dormiu com um plano formando-se em sua mente. Não seria fácil, e certamente seria perigoso confrontar Helena depois de todos esses anos. Mas se Gabriel era mesmo seu filho, se o destino havia conspirado para reuni-los, então ela teria que encontrar coragem para lutar. O vento noturno balançava as folhas das árvores próximas, e o som distante do tráfego criava uma sinfonia urbana que embalou seus sonhos. Pela primeira vez em uma década, Katarina sonhou não com pesadelos do passado, mas com possibilidades do futuro. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina que Katarina nunca havia imaginado possível. Todas as manhãs, ela se posicionava estrategicamente perto da lanchonete Dom João, fingindo catar materiais recicláveis, mas na verdade esperando Gabriel aparecer. E ele sempre aparecia, pontual como um relógio, sempre com um sorriso gentil e alguns minutos para conversar. O proprietário da lanchonete havia se tornado cada vez mais hostil, mas Gabriel parecia não se importar com os olhares desaprovadores e comentários sussurrados dos outros clientes. Ele tratava Katarina com o mesmo respeito que dedicaria a qualquer pessoa, uma gentileza que ela havia esquecido que existia. Era uma tarde especialmente quente quando Gabriel a convidou para almoçar numa pequena lanchonete popular do outro lado da cidade. O lugar era simples, frequentado por trabalhadores da construção civil e funcionários de escritórios menores, onde a presença de Katarina não causaria tanto constrangimento. "Conte-me mais sobre sua família", disse Gabriel enquanto compartilhavam uma porção de pastéis e caldo de cana. "Você mencionou que foi traída por alguém próximo." Katarina escolheu suas palavras cuidadosamente. Não podia revelar tudo ainda, mas sentia uma necessidade crescente de compartilhar sua dor com alguém que demonstrava genuína preocupação. "Eu tinha uma irmã", começou ela, observando a reação de Gabriel. 5 anos mais nova que eu. Sempre foi ambiciosa, inteligente, mas também invejosa. Quando éramos crianças, ela costumava competir comigo em tudo. Notas na escola, atenção dos pais, namorados. Eu pensava que isso era coisa de criança, que ela superaria com a idade. E não superou? Piorou. Katarina suspirou profundamente. Quando me formei em medicina e comecei a ter sucesso profissional, a inveja dela se transformou em algo mais escuro. Ela não conseguiu entrar na faculdade de medicina, então fez administração hospitalar. Sempre dizia que um dia seria mais poderosa que eu. Gabriel a ouvia com atenção total e Katarina podia ver indignação crescendo em seus olhos. E o que ela fez para destruir sua carreira? Ela descobriu informações pessoais sobre minha vida, coisas que eu havia confiado a ela como irmã. Usou essas informações para criar escândalos, para manchar minha reputação profissional. Conseguiu fazer com que eu perdesse minha licença médica, meu emprego, minha credibilidade. Katarina pausou, decidindo quanto mais poderia revelar. E ela também me fez perder meu filho. Gabriel se inclinou para a frente claramente comovido. Como assim? O que aconteceu com seu filho? Ele era pequeno, tinha poucos anos. Ela conseguiu convencer as autoridades de que eu não era uma mãe adequada, usando as mesmas mentiras que havia espalhado sobre minha vida profissional. Meu filho foi entregue para adoção, e eu nunca mais o vi. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Katarina agora. Gabriel estendeu a mão e tocou a dela gentilmente, um gesto que enviou ondas de emoção através de seu corpo. "Isso é monstruoso",
disse ele com voz firme. Como alguém pode fazer isso com a própria irmã? Inveja, ambição, talvez até uma forma distorcida de amor. Ela sempre disse que fazia tudo isso pelo meu próprio bem, que eu não sabia tomar as decisões certas sozinha. Gabriel ficou em silêncio por alguns momentos, processando as informações. Quando falou novamente, havia determinação em sua voz. Catarina, quantos anos seu filho tinha quando foi levado? 3 anos, respondeu ela, observando atentamente a reação de Gabriel. E isso foi há quanto tempo? 10 anos. Catarina segurou a respiração esperando. Gabriel fez rapidamente o cálculo mental, e ela pôde ver o momento exato em que a possibilidade ocorreu a ele. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, e ele a encarou com uma expressão de espanto. Eu tenho 23 anos, murmurou ele, e fui adotado quando tinha 3. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de possibilidades e emoções não expressas. Catarina podia ver Gabriel lutando para processar a coincidência, para decidir se deveria ou não verbalizar o que estava pensando. Catarina, disse ele finalmente com voz trêmula, qual era o nome do seu filho? Gabriel, respondeu ela, mal conseguindo pronunciar a palavra. Gabriel empalideceu. Suas mãos tremiam ligeiramente quando ele pegou o copo de caldo de cana, mas não conseguiu beber. Olhou para Catarina com uma mistura de esperança e medo, que espelhava exatamente o que ela estava sentindo. Minha madrasta, disse ele lentamente, se chama Helena Wozniak Stasiak, e ela sempre fica muito irritada quando pergunto sobre minha mãe biológica. Catarina sentiu o mundo girar ao seu redor. Não era apenas coincidência. Gabriel era seu filho, e Helena havia conseguido não apenas roubar sua carreira e sua dignidade, mas também seu próprio filho. A magnitude da traição era estonteante. Você acha que... Gabriel começou, mas não conseguiu terminar a frase. Eu não acho, disse Catarina com voz firme. Eu tenho certeza. Você é meu filho, Gabriel. Eles se encararam por longos momentos. 2 estranhos que de repente se reconheciam como mãe e filho. Gabriel tinha lágrimas nos olhos, e sua voz saiu como um sussurro quando ele falou. Todos esses anos, eu sonhei em encontrar minha mãe biológica. Imaginava como seria ela, se ela pensava em mim, se ela me amava. Nunca imaginei que a encontraria assim. Eu pensei em você todos os dias, disse Catarina, sua voz quebrando de emoção. Não passou um único dia em que eu não me perguntasse onde você estava, se estava bem, se estava feliz. Eu nunca parei de te amar, Gabriel. Gabriel estendeu ambas as mãos sobre a mesa e Catarina as segurou com força. O toque confirmava o que ambos já sabiam em seus corações. Eles haviam se reencontrado após 10 anos de separação forçada. Por que ela fez isso? Perguntou Gabriel, lutando para entender. Por que Helena separou nós dois? Porque ela sempre quis tudo o que eu tinha, explicou Catarina. E quando percebeu que podia ter seu pai também, eliminou os obstáculos. Eu era o obstáculo principal. Meu pai, Gabriel balançou a cabeça. Ele sempre falou de você com tanto carinho, dizia que você era uma pessoa especial que não podia cuidar de mim. Ele não sabe a verdade, sabe? Eduardo sempre foi um homem bom, disse Catarina. Nós nos conhecemos na faculdade, namoramos por alguns anos, mas eu escolhi a carreira médica e ele escolheu os negócios. Nos separamos amigavelmente, mas quando você nasceu, bem, havia apenas eu para criar você. E ele não sabia que eu era seu filho? Catarina balançou a cabeça. Helena deve ter inventado alguma história. Provavelmente disse que você era filho de alguma paciente minha que havia falecido, algo assim. Ela sempre foi muito criativa com suas mentiras. Gabriel ficou em silêncio por alguns momentos, absorvendo todas as informações. Quando falou novamente, havia determinação em sua voz. Nós precisamos expor a verdade, disse ele. Não apenas sobre minha adoção, mas sobre tudo o que ela fez para destruir sua vida. Como advogado, posso dizer que há várias leis que foram quebradas aqui. Gabriel, Catarina tocou seu rosto gentilmente. Helena agora é uma mulher muito poderosa. Ela tem dinheiro, influência, contatos. Não será fácil provar nada contra ela. Mas nós temos a verdade do nosso lado, insistiu Gabriel. E eu tenho acesso aos arquivos de adoção, posso investigar como todo o processo foi conduzido.
Se houve irregularidades, podemos provar. Catarina sentiu uma mistura de orgulho e preocupação. Orgulho porque seu filho havia crescido para se tornar um homem íntegro e corajoso, disposto a lutar pela justiça. Preocupação porque conhecia Helena melhor que ninguém. Sabia até onde ela podia ir para proteger seus interesses. Você precisa ter cuidado, alertou ela. Helena não vai aceitar passivamente ser exposta. Ela é capaz de qualquer coisa para manter sua posição. Gabriel sorriu, e naquele sorriso, Catarina viu determinação e coragem que a lembravam de si mesma em tempos melhores. Deixe isso comigo, disse ele. Passo os dias estudando casos como este, e agora tenho a motivação mais forte possível: recuperar minha mãe. Eles passaram o resto da tarde conversando, tentando recuperar 10 anos perdidos em poucas horas. Gabriel contou sobre sua infância, seus estudos, seus sonhos profissionais. Catarina compartilhou memórias de quando ele era pequeno, histórias que só uma mãe verdadeira poderia saber. Quando finalmente se separaram no final da tarde, ambos estavam emocionalmente exaustos, mas esperançosos. Gabriel prometeu começar a investigação no dia seguinte, usando seus contatos profissionais para acessar os registros de adoção. Catarina voltou para sua marquise com sentimentos conflitantes. A alegria de ter reencontrado seu filho era temperada pela preocupação com o que Helena poderia fazer quando descobrisse que eles haviam se reconhecido. Sua irmã não havia chegado onde estava sendo passiva ou benevolente. Naquela noite, ela organizou novamente seus documentos, preparando-se para a batalha que estava por vir. Entre os papéis, encontrou uma foto antiga de Helena e Eduardo no dia do casamento. Eduardo parecia genuinamente feliz, mas Helena tinha aquele sorriso calculista que Catarina conhecia tão bem. Olhando para a foto, Catarina percebeu que Helena havia conquistado tudo o que sempre quis. O homem que Catarina havia amado, o filho que Catarina havia gerado, a carreira médica que Catarina havia construído. Mas havia algo que Helena nunca conseguiria ter: o amor verdadeiro de Gabriel. Porque agora que mãe e filho haviam se reencontrado, nenhuma mentira ou manipulação seria forte o suficiente para separá-los novamente. E talvez, juntos, eles pudessem finalmente fazer Helena pagar por todos os anos de sofrimento que havia causado. O vento noturno trazia o aroma das árvores da praça próxima, e Catarina fechou os olhos, permitindo-se sentir algo que havia esquecido: a esperança real de que sua vida poderia mudar. Seu filho havia voltado para ela, e desta vez ela faria qualquer coisa para protegê-lo e manter a família unida. Mas primeiro, eles precisariam ser mais espertos que Helena. E isso não seria uma tarefa fácil. Gabriel mal conseguiu dormir naquela noite. A revelação de que Catarina era sua mãe biológica havia virado seu mundo de cabeça para baixo, mas ao mesmo tempo havia preenchido um vazio que ele carregava desde criança. Todas aquelas noites em que se perguntava sobre sua origem, todas as vezes que Helena o fazia se sentir como um intruso em sua própria casa, agora faziam sentido. Na manhã seguinte, chegou ao escritório mais cedo que o habitual. Trabalhava numa firma pequena, mas respeitada, especializada em direito de família e casos sociais. Seu sócio, Dr. Henrique Padilha, já estava lá, revisando contratos com uma xícara de café fumegante ao lado. "Você chegou cedo hoje", comentou Henrique, notando a expressão séria de Gabriel. "Algum caso complicado?" "Na verdade, é um caso pessoal", respondeu Gabriel, sentando-se em sua mesa. "Henrique, você tem contatos no cartório de registro civil e no fórum?" "Claro, por quê?" Gabriel respirou fundo. "Preciso investigar minha própria adoção. Descobri algumas informações que sugerem que o processo pode ter tido irregularidades." Henrique levantou as sobrancelhas, intrigado. "Que tipo de irregularidades?" "É possível que minha mãe biológica não tenha entregado voluntariamente para a adoção. Há indícios de que pode ter havido coerção ou até falsificação de documentos." "Isso é sério, Gabriel. Se for verdade, estamos falando de sequestro legal." Henrique se inclinou para a frente. "O que te fez suspeitar disso?" Gabriel hesitou. Não podia mencionar que havia encontrado sua mãe biológica vivendo como mendiga, pelo menos não ainda. "Algumas inconsistências nas informações que sempre recebi sobre minha origem.
e o comportamento estranho da minha madrasta sempre que pergunto sobre o assunto. Helena Stasiak. Henrique franziu a testa. Ela é uma mulher poderosa na cidade. Se realmente esteve envolvida em irregularidades, exatamente por isso preciso de provas concretas antes de fazer qualquer acusação. Henrique assentiu compreensivamente. Vou ligar para alguns contatos. Vamos começar pelos registros de adoção e depois partir para os arquivos médicos da época. Se houve irregularidades, deve ter deixado rastros. Enquanto Henrique fazia as ligações necessárias, Gabriel decidiu tomar uma atitude ainda mais arriscada. Ligou para casa sabendo que Helena estaria no hospital e só encontraria Eduardo. Gabriel, que bom ouvir sua voz. A voz calorosa de Eduardo soou pelo telefone. Como está o trabalho? Bem, pai. Na verdade, queria conversar com o senhor sobre uma coisa. Podemos almoçar juntos hoje? Claro, filho. Há algo errado? Você parece preocupado. Não é nada grave, só algumas perguntas que preciso fazer. Eles marcaram de se encontrar no restaurante Tempero Caseiro, um lugar discreto que Eduardo frequentava quando queria fugir da agitação dos negócios. Gabriel chegou primeiro e escolheu uma mesa no fundo do salão, onde poderiam conversar com privacidade. Eduardo apareceu pontualmente ao meio-dia, vestindo seu terno escuro habitual, mas com uma expressão de preocupação paternal. Aos 52 anos, ainda mantinha a postura elegante que havia conquistado Catarina na faculdade, embora houvesse rugas de cansaço ao redor dos olhos. Então, filho, o que está te preocupando? Perguntou Eduardo depois que fizeram o pedido. Gabriel respirou fundo. Pai, quero que me conte tudo o que sabe sobre minha mãe biológica. Eduardo pareceu surpreso pela diretriz da pergunta. Gabriel, você sabe que sempre fui aberto sobre isso. Você foi adotado quando tinha 3 anos. Sua mãe biológica não tinha condições de criar você. Mas quem era ela? Como ela chegou até o senhor? Eduardo hesitou, e Gabriel percebeu que havia mais na história do que ele sempre havia contado. Por que essas perguntas agora? Porque preciso saber a verdade, pai. A verdade completa. Eduardo suspirou, olhando para as próprias mãos. Sua mãe biológica é uma pessoa muito especial. Nós nos conhecemos na faculdade, namoramos por alguns anos. Gabriel sentiu o coração acelerar. O senhor namorou minha mãe biológica? Por 3 anos, Catarina é a mulher mais inteligente e dedicada que já conheci. Médica brilhante, pessoa íntegra, coração generoso. Eduardo sorriu tristemente. Eu a amava muito. E o que aconteceu? Por que vocês se separaram? A carreira dela decolou muito rapidamente. Ela foi aceita numa especialização prestigiosa. Eu estava começando meus negócios. Decidimos que era melhor seguirmos caminhos separados, mas nunca deixei de ter carinho por ela. Gabriel processou as informações cuidadosamente. E como eu cheguei até vocês? Eduardo ficou em silêncio por alguns momentos, claramente desconfortável. Helena me procurou. Disse que Catarina estava passando por uma fase difícil, problemas profissionais e pessoais. Disse que Catarina não tinha condições de cuidar de você e havia pedido para Helena encontrar uma família adequada. E o senhor acreditou nisso? Helena era irmã dela, Gabriel. Por que eu duvidaria? Eduardo pausou. Mas sempre achei estranho que Catarina nunca tentasse entrar em contato comigo diretamente. E Helena sempre evitava dar detalhes sobre a situação. Gabriel sentiu uma onda de raiva. Helena havia manipulado Eduardo também, usando o amor que ele ainda sentia por Catarina para conseguir o que queria. Pai, e se eu disser que Helena mentiu, que ela inventou toda essa história? Eduardo empalideceu. O que você quer dizer? E se Catarina nunca quis me entregar para a adoção? E se Helena forçou essa situação por motivos próprios? Gabriel, essas são acusações muito sérias. Helena é minha esposa há 10 anos. E antes disso, ela era a irmã invejosa de uma mulher que o senhor amava, interrompeu Gabriel. Pense, pai. Helena sempre demonstrou carinho genuíno por mim. Eduardo ficou em silêncio, e Gabriel pôde ver que estava rememorando anos de convivência familiar. A expressão em seu rosto mudou gradualmente, como se peças de um quebra-cabeças estivessem se encaixando. Ela sempre foi distante com você, admitiu Eduardo relutantemente.
e sempre ficava irritada quando eu falava sobre Catarina com carinho, porque ela sabia que o senhor ainda a amava, e ela não suportava ter que dividir sua atenção comigo. Eduardo passou as mãos pelos cabelos, claramente perturbado. Gabriel, se o que você está sugerindo for verdade, isso seria monstruoso. Por isso preciso de provas. Estou investigando os registros de adoção, procurando inconsistências. E Catarina, você sabe onde ela está agora? Gabriel hesitou. Revelar que havia encontrado sua mãe biológica vivendo como mendiga seria devastador para Eduardo. Ainda estou tentando localizá-la. Eduardo assentiu lentamente. Se você conseguir encontrá-la, eu gostaria muito de falar com ela, para pedir desculpas, se necessário, e para entender o que realmente aconteceu. O senhor ainda a ama, não é? Eduardo sorriu tristemente. Nunca parei de amar Catarina, mas ela desapareceu da minha vida, e Helena estava lá, oferecendo apoio, uma família. Pensei que fosse o melhor para todos. Gabriel sentiu uma onda de compaixão pelo pai adotivo. Eduardo era uma vítima tanto quanto Catarina, manipulado pela mulher em quem confiava. Pai, se eu provar que Helena nos enganou a todos, o que o senhor faria? Faria tudo o que fosse possível para corrigir os erros, respondeu Eduardo sem hesitação. E faria Helena pagar pelas mentiras. Quando se separaram após o almoço, Gabriel estava mais determinado que nunca. Tinha não apenas o apoio de Eduardo, mas também a confirmação de que suas suspeitas estavam corretas. Helena havia orquestrado tudo, separando duas pessoas que se amavam e roubando uma mãe de seu filho. De volta ao escritório, Henrique o esperava com uma pilha de documentos e uma expressão grave. Gabriel, encontrei algumas coisas interessantes, disse ele, indicando uma cadeira. Consegui acesso aos registros de adoção através de um contato no fórum. Há várias irregularidades. Gabriel se sentou com o coração disparado. Que tipo de irregularidades? Primeiro, a documentação médica que justificava a incapacidade da mãe biológica de cuidar da criança. O laudo psicológico foi assinado por um médico que, segundo nossos registros, havia perdido a licença para praticar na época. Ou seja, era um laudo falso? Provavelmente. Segundo, as assinaturas da mãe biológica nos documentos de renúncia. Consegui uma cópia do prontuário médico dela de quando você nasceu, e a assinatura é completamente diferente. Gabriel sentiu uma onda de triunfo misturada com raiva. Elas são falsas? Quase certamente. E há mais. A pessoa que intermediou a adoção e forneceu toda a documentação foi Helena Wozniak, Gabriel completou. Exatamente. Ela assinou como responsável legal temporária da criança e forneceu todos os laudos que justificavam a adoção. Gabriel cerrou os punhos. Helena não apenas havia roubado sua vida e a de sua mãe, mas havia deixado um rastro de evidências de suas ações criminosas. Henrique, isso é suficiente para processar Helena? É suficiente para abrir uma investigação criminal. Estamos falando de falsificação de documentos, sequestro qualificado e possivelmente outros crimes, Mas ela é poderosa e tem contatos influentes, Gabriel completou. Exatamente. Precisamos de mais evidências, preferencialmente o depoimento da mãe biológica confirmando que não consentiu com a adoção. Gabriel sorriu. Deixe isso comigo. Vou conseguir esse depoimento. Naquela tarde, Gabriel saiu do escritório mais cedo e foi procurar Catarina. A encontrou na praça central sentada no mesmo banco onde haviam conversado pela primeira vez. Quando ela o viu se aproximando, seus olhos se iluminaram com a alegria pura de uma mãe que finalmente havia reencontrado o filho. Gabriel, como foi sua investigação? Ele se sentou ao lado dela e relatou tudo o que havia descoberto. Catarina escutou em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto, confirmando cada detalhe que Gabriel mencionava. Eu sabia que Helena havia forjado documentos, disse ela quando ele terminou. Mas não imaginava que deixaria tantas evidências. Ela provavelmente achava que ninguém questionaria a palavra dela. Mãe, Gabriel pausou, saboreando a palavra. Você está disposta a testemunhar contra Helena? A contar publicamente o que ela fez? Catarina olhou para as próprias mãos por um longo momento. Depois ergueu os olhos e Gabriel viu neles a determinação que havia feito dela uma cirurgiã renomada.
Por você, eu enfrentaria qualquer coisa, disse ela. É hora de Helena pagar pelo que fez a nós dois. Gabriel segurou a mão de sua mãe, sentindo a força e o carinho que havia perdido durante 10 anos. Juntos, eles finalmente tinham uma chance de derrotar Helena e reconstruir a família que ela havia destruído. Mas nenhum dos dois imaginava que Helena já estava desconfiada das investigações de Gabriel e que ela não hesitaria em usar qualquer meio necessário para proteger os segredos que havia guardado por tanto tempo. Helena Wozniak-Stasiak estava em seu escritório no Hospital São Vicente quando recebeu a ligação que fez seu sangue gelar nas veias. Do outro lado da linha, a voz nervosa de Dr. Maurício Ferreira, o funcionário do cartório que há anos a ajudava com questões delicadas, tremia ligeiramente. Doutora Helena, temos um problema. Alguém está mexendo nos arquivos antigos, especificamente nos registros de adoção de 2006. Helena sentiu o estômago se contrair. Quem está investigando? Um advogado jovem, Gabriel Kowalski. Ele veio com uma ordem judicial para acessar os documentos da própria adoção. Meu contato no fórum disse que ele está trabalhando com o Dr. Henrique Padilha. Gabriel. Seu enteado estava investigando o próprio passado. Helena sempre soubera que esse dia poderia chegar, mas havia esperado que Gabriel nunca tivesse coragem suficiente para questionar a versão oficial dos fatos. Que documentos eles conseguiram? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Praticamente tudo. Os laudos médicos, as assinaturas de consentimento, a documentação de transferência de custódia. Doutora, há inconsistências que podem ser problemáticas. Helena fechou os olhos. 10 anos antes havia sido cuidadosa, mas não perfeita. Na época, não imaginava que alguém questionaria suas ações, especialmente considerando que Catarina havia simplesmente desaparecido da sociedade. Dr. Maurício, preciso que você faça desaparecer esses documentos, todos eles. Mas, doutora, isso será bem compensado, Helena interrompeu friamente. E lembre-se de que temos um acordo de longa data. Você não vai querer que eu mencione suas próprias irregularidades para a corregedoria, não é? O silêncio do outro lado confirmou que a mensagem havia sido recebida. Helena desligou o telefone e se recostou na cadeira de couro, observando pela janela a cidade que havia conquistado através de anos de planejamento cuidadoso e determinação implacável. Catarina sempre havia sido tudo o que Helena desejava ser: inteligente, respeitada, admirada. E Eduardo sempre havia sido o homem que Helena queria, mesmo quando ele namorava sua irmã na faculdade. Quando a oportunidade surgiu para eliminar ambos os obstáculos simultaneamente, ela não hesitou. Mas Gabriel crescera para se tornar um jovem problemático, sempre fazendo perguntas, sempre demonstrando uma moralidade irritante que certamente havia herdado de Catarina. E agora estava ameaçando tudo o que ela havia construído. Helena pegou o telefone novamente e discou um número que não usava há anos. A voz áspera que atendeu a fez sorrir friamente. Sou eu. Preciso de um favor. Helena? Pensei que nunca mais ouviria sua voz. Tenho um problema que precisa ser resolvido discretamente. Há algumas pessoas fazendo perguntas inconvenientes sobre eventos do passado. Que tipo de solução você tem em mente? Helena pausou, considerando suas opções. Não podia simplesmente fazer Gabriel desaparecer. Isso levantaria suspeitas demais. Mas havia outras formas de neutralizar uma ameaça. Nada permanente, apenas desencorajamento suficiente para que parem de fazer perguntas. Vai custar caro. Dinheiro não é problema, apenas resolva isso rapidamente. Depois de desligar, Helena permaneceu em seu escritório por mais 1 hora, planejando sua estratégia. Gabriel era o problema imediato, mas ela suspeitava que ele não estava agindo sozinho. Alguém havia plantado suspeitas em sua mente, alguém com conhecimento dos eventos de 10 anos atrás. Catarina. Seria possível que sua irmã ainda estivesse viva em algum lugar? Helena havia assumido que ela havia deixado Toledo após perder o filho e a carreira. Talvez até mesmo tenha se destruído com drogas ou álcool. Mas e se... Helena pegou o telefone mais uma vez e ligou para um investigador particular que usava ocasionalmente para questões delicadas. Roberto, preciso que localize alguém.
Catarina Wozniak, minha irmã. Última vez que foi vista em Toledo há 10 anos. Viva ou morta? É exatamente isso que preciso descobrir. Enquanto Helena orquestrava suas contramedidas, Gabriel estava jantando com Catarina numa pequena pensão no centro de Toledo. Havia insistido para que ela saísse das ruas pelo menos temporariamente e pagara por um quarto simples, mas limpo, onde ela pudesse se recuperar e se preparar para o que estava por vir. Não consigo acreditar que estou num quarto de hotel novamente, disse Catarina, tocando as cortinas limpas com reverência. Há 10 anos que não durmo numa cama de verdade. Gabriel sentiu o coração se apertar. Mãe, eu sinto tanto por tudo o que você passou. Se eu soubesse... Você era uma criança, Gabriel, e mesmo se soubesse, o que poderia ter feito? Eles estavam sentados à pequena mesa do quarto, compartilhando uma pizza que Gabriel havia encomendado. Era uma refeição simples, mas para ambos representava muito mais. Era a primeira vez em 10 anos que mãe e filho dividiam uma refeição em casa. Conte-me sobre Helena quando éramos crianças, pediu Gabriel. Eu preciso entender como ela se tornou capaz de fazer o que fez. Catarina suspirou procurando nas memórias. Helena sempre foi competitiva, mas no início eu achava que isso era normal entre irmãs. Ela era 5 anos mais nova, então sempre tentava me imitar, fazer tudo o que eu fazia. E seus pais, como eles lidavam com isso? Nosso pai era empresário, muito tradicional. Ele sempre esperou que eu me casasse jovem e tivesse filhos, mas quando escolhi medicina ele ficou orgulhoso, embora preocupado. Helena percebeu que a medicina me dava prestígio com nosso pai, então decidiu que também seria médica. Gabriel assentiu, encorajando-a a continuar. Mas Helena não tinha aptidão para as ciências biológicas. Suas notas eram medianas. Ela tinha dificuldade com as matérias práticas. Quando não conseguiu passar no vestibular de medicina, foi devastador para ela. E foi quando ela escolheu administração hospitalar? Sim, mas sempre disse que era temporário, que tentaria medicina novamente. Nunca tentou. Em vez disso, começou a criticar minha escolha, dizendo que médicos eram apenas funcionários, que o verdadeiro poder estava na administração. Gabriel balançou a cabeça. E o relacionamento com meu pai? Quando começou? Catarina hesitou. Helena sempre teve uma queda por Eduardo. Mesmo quando nós namorávamos, ela flertava com ele abertamente, inventava desculpas para aparecer quando estávamos juntos. Eu achava engraçado na época, não via como uma ameaça. Porque você não imaginava que ela seria capaz de... Exato. Mesmo quando Eduardo e eu terminamos e Helena começou a se aproximar dele, eu apoiei. Achei que seria bom para ela ter alguém que a fizesse feliz. Gabriel se levantou e caminhou até a janela observando as luzes da cidade. E quando você engravidou de mim, como ela reagiu? Foi estranha. No início ela pareceu apoiadora. Me ajudou durante a gravidez e estava sempre presente. Mas depois que você nasceu, começou a fazer comentários sobre como seria difícil criar uma criança sozinha, como minha carreira sofreria. Ela já estava planejando, não estava? Catarina assentiu tristemente. Acho que sim. E quando nosso pai morreu e deixou a herança para nós duas, Helena viu uma oportunidade. Com o dinheiro da herança e Eduardo ao lado dela, ela poderia ter tudo o que sempre quis, menos você e eu. Por isso ela nos eliminou da equação. Gabriel voltou para a mesa e segurou as mãos de sua mãe. Bem, ela cometeu um erro. Não contava que nós nos encontraríamos novamente. Catarina sorriu, mas havia preocupação em seus olhos. Gabriel, Helena não vai aceitar nossa reunião passivamente. Ela lutará para manter seus segredos. Deixe isso comigo. Amanhã mesmo vamos ao Ministério Público com todas as evidências. Helena não pode mais nos prejudicar. Naquela mesma noite, 3 homens encapuzados se posicionaram estrategicamente nas ruas de Toledo. Roberto, o investigador particular, havia encontrado Gabriel mais rapidamente do que Helena esperava, e agora tinham um plano para desencorajá-lo de suas investigações. Mas eles não contavam com um fator imprevisto. Eduardo, perturbado pela conversa que tivera com Gabriel durante o almoço, havia decidido fazer sua própria investigação. Contratara um segurança particular para proteger o filho,
suspeitando que Helena poderia tomar medidas drásticas se descobrisse o que Gabriel estava fazendo. Quando Gabriel deixou a pensão na manhã seguinte, caminhando em direção ao escritório, os homens de Helena se aproximaram. Mas antes que pudessem agir, foram interceptados pelo segurança de Eduardo. A confusão resultante alertou Gabriel, que conseguiu escapar e imediatamente ligou para a polícia. Helena recebeu a notícia do fracasso com frieza controlada. Seus homens haviam sido presos, e agora Gabriel estaria ainda mais alerta. Pior, Eduardo claramente havia descoberto suas intenções e tomado medidas para proteger o enteado. Mudança de planos, murmurou ela para si mesma, observando pela janela do hospital enquanto planejava sua próxima jogada. Se não podia silenciar Gabriel pela força, teria que encontrar outra forma de neutralizá-lo. E ela sabia exatamente qual seria o ponto fraco do jovem advogado. Naquela tarde, Helena fez uma ligação para um contato no Hospital Público de Toledo. Preciso de um favor. Há um jovem advogado chamado Gabriel Kowalski que precisa sofrer um acidente médico. Algo que pareça natural, mas que o mantenha ocupado e vulnerável por algumas semanas. Que tipo de acidente? Helena sorriu friamente. Deixe isso comigo. Apenas certifique-se de que, quando ele chegar ao hospital, não haja médicos competentes disponíveis para tratá-lo adequadamente. Era um plano cruel e arriscado, mas Helena estava disposta a qualquer coisa para proteger os segredos que havia guardado por 10 anos. Gabriel queria investigar o passado, então ela daria a ele algo muito mais urgente para se preocupar, sua própria sobrevivência. E quando Gabriel estivesse lutando pela vida, num hospital público mal equipado, com médicos incompetentes, talvez finalmente entendesse que algumas verdades eram perigosas demais para serem reveladas. O que Helena não sabia era que sua própria crueldade estava prestes a criar a situação exata que reuniria Catarina com o ambiente que ela havia perdido há 10 anos, e daria à ex-médica a oportunidade de provar que sua competência e humanidade eram maiores que toda a maldade e ambição de sua irmã. Gabriel acordou naquela manhã, sentindo-se estranhamente ansioso. Havia passado a noite revisando os documentos que Henrique havia conseguido, preparando-se para a reunião com o promotor público marcada para aquela tarde. Finalmente, eles tinham evidências suficientes para expor Helena e buscar justiça pelos crimes que ela havia cometido. Depois de tomar um banho rápido, Gabriel desceu para encontrar Catarina no pequeno café da pensão. Ela estava sentada numa mesa do canto, vestindo a roupa limpa que ele havia comprado para ela no dia anterior. A transformação era notável. Com cabelos lavados e roupas adequadas, era possível ver a dignidade natural que 10 anos nas ruas não haviam conseguido destruir. Bom dia, mãe, disse Gabriel, beijando sua testa antes de se sentar. Bom dia, meu filho, respondeu Catarina, sorrindo com aquela alegria maternal que ela havia redescoberto. Como você se sente em relação à reunião de hoje? Nervoso, mas determinado. Finalmente vamos expor Helena pelo que ela realmente é. Catarina assentiu, mas Gabriel percebeu preocupação em seus olhos. Gabriel, quero que você seja muito cuidadoso. Helena não chegou onde está sendo passiva. Se ela descobrir o que estamos fazendo... Ela já descobriu, Gabriel interrompeu, contando sobre o incidente com os homens encapuzados na noite anterior. Mas papai contratou segurança para me proteger. Helena não pode mais nos tocar. Eles terminaram o café da manhã conversando sobre os próximos passos. Gabriel iria primeiro ao escritório para finalizar a documentação com Henrique, depois se encontraria com Catarina para irem juntos ao Ministério Público. Era um plano simples, mas sólido. Gabriel beijou Catarina na testa e saiu da pensão, caminhando pelas ruas familiares de Toledo em direção ao centro da cidade. O dia estava claro, e ele se sentia mais esperançoso do que havia se sentido em anos. Finalmente, sua família seria reunida, e Helena pagaria pelos crimes que havia cometido. Foi quando ele sentiu a primeira pontada de dor no abdômen. Inicialmente, ignorou. Provavelmente era apenas nervosismo pela reunião importante que se aproximava. Mas a dor intensificou rapidamente, irradiando para o lado direito com uma agudeza que o fez parar no meio da calçada. Gabriel tentou respirar profundamente,
mas a dor estava se tornando insuportável. Suor frio começou a escorrer por sua testa e ele percebeu que algo estava seriamente errado. Conseguiu tirar o celular do bolso e ligar para Henrique. Gabriel, onde você está? Estava te esperando aqui no escritório. Henrique, Gabriel conseguiu dizer, lutando contra ondas de dor. Acho que preciso ir para o hospital. Estou sentindo uma dor terrível no abdômen. Onde você está? Vou buscá-lo imediatamente. Gabriel conseguiu dar sua localização antes que a dor se tornasse tão intensa que o fez dobrar sobre si mesmo. Várias pessoas pararam para ajudar e alguém chamou uma ambulância. Enquanto esperava, Gabriel teve um pensamento aterrorizante. E se Helena tinha algo a ver com isso? A ambulância chegou rapidamente e os paramédicos imediatamente suspeitaram de apendicite aguda. Gabriel foi levado para o Hospital Municipal São José, o hospital público da cidade. Durante o trajeto, a dor estava tão intensa que ele mal conseguia pensar claramente. Precisa ligar para meu pai, murmurou Gabriel para um dos paramédicos. Eduardo Stasiak. E para Catarina, na pensão Dom Bosco. No hospital, Gabriel foi imediatamente examinado por um jovem residente que confirmou a suspeita de apendicite aguda. Vamos precisar operar imediatamente, explicou o médico. A situação é crítica, mas quando tentaram preparar Gabriel para a cirurgia, descobriram um problema devastador. O cirurgião-chefe estava de férias. O cirurgião substituto havia sido chamado para uma emergência em outra cidade e o único médico disponível era um recém-formado que nunca havia realizado uma apendicectomia sozinho. Não posso assumir essa responsabilidade, disse o jovem médico nervosamente. Se algo der errado... Gabriel, mesmo através da dor, percebeu o que estava acontecendo. Transferir para outro hospital, conseguiu dizer. Não há tempo, explicou a enfermeira. Pelos sintomas, seu apêndice pode perfurar a qualquer momento. Uma transferência seria muito arriscada. Foi então que Eduardo chegou, tendo recebido o telefonema de Henrique. Seu rosto estava pálido de preocupação quando ele viu Gabriel se contorcendo de dor na maca. O que vocês estão fazendo pelo meu filho? Demandou Eduardo. Senhor, estamos tentando localizar um cirurgião competente, mas... Tentem o Hospital São Vicente, sugeriu Eduardo. Minha esposa é a diretora. Ela pode enviar alguém. A enfermeira fez a ligação, mas voltou balançando a cabeça negativamente. A doutora Helena disse que todos os cirurgiões estão ocupados com casos críticos. Eduardo sentiu o sangue gelar. Helena estava deliberadamente negando ajuda ao próprio enteado. Liguem para hospitais de outras cidades. Façam alguma coisa. Enquanto isso, Catarina havia recebido o recado e correu para o hospital. Quando chegou, estava vestindo as roupas simples que Gabriel havia comprado, mas a dignidade em sua postura era inconfundível. Ela se dirigiu diretamente à recepção. Quero ver Gabriel Kowalski. Sou a mãe dele. A recepcionista a olhou com desconfiança. Não temos registro de que ele tenha mãe. Apenas Eduardo Stasiak está autorizado a receber informações. Eduardo está aqui? Perguntou Catarina, sentindo o coração acelerar. Antes que a recepcionista pudesse responder, Eduardo apareceu no corredor. Quando viu Catarina, ele parou abruptamente, como se tivesse visto um fantasma. Catarina? Murmurou ele, mal conseguindo acreditar no que via. Eduardo, respondeu ela, lutando para manter a compostura. Gabriel está bem? Você está viva. Todos esses anos eu pensei. Não há tempo para explicações agora, interrompeu Catarina. Gabriel precisa de cirurgia? Eduardo assentiu, ainda em choque. Apendicite aguda, mas não há cirurgiões disponíveis. Helena recusou ajuda do hospital particular. O nome de Helena fez Catarina entender imediatamente o que estava acontecendo. Sua irmã estava usando a vida de Gabriel como arma contra eles. Onde ele está? Perguntou Catarina com determinação. Eduardo a conduziu até o quarto onde Gabriel estava sendo preparado para uma possível transferência de emergência. Quando Gabriel viu Catarina, seus olhos se iluminaram apesar da dor. Mãe, conseguiu sussurrar. Catarina se aproximou da maca e segurou a mão de Gabriel. Como médica experiente, pôde avaliar imediatamente a gravidade da situação. Os sintomas indicavam que o apêndice estava prestes a perfurar.
uma condição potencialmente fatal. Quanto tempo até conseguirem um cirurgião? Perguntou ela à enfermeira. Pelo menos 2 horas, se conseguirmos alguém de Cascavel ou Foz do Iguaçu. Ele não tem 2 horas, disse Catarina categoricamente. Foi então que a enfermeira mais velha, que havia estado observando silenciosamente, se aproximou. Desculpe, mas eu a reconheço. A senhora não é a doutora Catarina Wozniak, a cirurgiã cardiovascular que trabalhava aqui há alguns anos? Catarina hesitou. Revelar sua identidade significaria expor anos de humilhação e sofrimento. Mas Gabriel estava morrendo, e ela era possivelmente a única pessoa ali capaz de salvá-lo. Sou, admitiu ela finalmente. A enfermeira se animou. Doutora, a senhora pode operar. Sei que não é sua especialidade, mas... Já fiz centenas de apendicectomias, respondeu Catarina. Mas minha licença médica foi cassada há 10 anos. Em caso de emergência, qualquer médico pode atuar para salvar uma vida, disse a enfermeira rapidamente. É protocolo legal. Gabriel apertou a mão de sua mãe. Por favor, sussurrou. Catarina olhou para o filho que havia perdido e reencontrado, depois para Eduardo, que a observava com uma mistura de espanto e esperança. 10 anos antes, Helena havia destruído sua carreira e sua vida. Agora, sua irmã estava tentando usar a vida de Gabriel contra ela. Mas desta vez, Catarina não seria vítima. Desta vez, ela lutaria. Preparem a sala de cirurgia, disse ela com a autoridade que não usava há uma década. Vou operar meu filho. A transformação foi instantânea e impressionante. A mulher que havia estado vivendo nas ruas por 10 anos desapareceu, e em seu lugar surgiu a doutora Catarina Wozniak, cirurgiã experiente e determinada. Sua postura se endireitou, sua voz se tornou firme e comandante, e seus movimentos adquiriram a precisão de quem havia salvado centenas de vidas. Quero os exames de sangue mais recentes, raio-x do abdômen, e preparem anestesia geral, ordenou ela enquanto caminhava rapidamente em direção ao centro cirúrgico. Eduardo a seguiu, ainda processando o que estava acontecendo. Catarina, você tem certeza de que pode fazer isso? Depois de todos esses anos, ela se virou para ele, e Eduardo viu nos olhos dela a mesma determinação e competência que o havia feito se apaixonar na faculdade. Eduardo, eu nunca parei de ser médica. Passei 10 anos nas ruas, mas nunca esqueci como salvar vidas. E agora vou salvar nosso filho. A palavra nosso atingiu Eduardo como um raio. Nosso filho. Gabriel era filho biológico de Catarina, e Helena havia mentido sobre tudo. Catarina, disse ele, compreendendo finalmente a magnitude do que Helena havia feito. Eu sinto muito. Se eu soubesse... Depois conversamos, respondeu ela, já lavando as mãos para a cirurgia. Agora preciso me concentrar em Gabriel. Enquanto Catarina se preparava para entrar na sala de cirurgia, Helena recebia uma ligação informando que Gabriel havia sido internado no hospital municipal com apendicite aguda e que uma médica desconhecida havia se oferecido para operá-lo. Que médica? Perguntou Helena com um pressentimento terrível. Ninguém conseguiu identificar direito, mas alguns funcionários mais antigos disseram que ela parecia com a doutora Catarina Wozniak, aquela que trabalhava aqui há alguns anos. Helena sentiu o mundo desabar ao seu redor. Catarina estava viva, estava em Toledo, e estava prestes a operar Gabriel. Pior ainda, Eduardo também estava lá e certamente descobriria a verdade sobre tudo. 10 anos de planejamento cuidadoso, 10 anos de construção de poder e influência, tudo estava prestes a desabar. E tudo por causa da irmã, que ela havia tentado destruir para sempre. Helena desligou o telefone e se dirigiu rapidamente para seu carro. Precisava chegar ao hospital municipal antes que Catarina tivesse a chance de revelar a verdade para Eduardo. Precisava encontrar uma forma de silenciar sua irmã definitivamente, mesmo que isso significasse confrontá-la publicamente. Porque uma coisa Helena sabia com certeza: não permitiria que Catarina destruísse tudo o que ela havia conquistado. Não depois de ter chegado tão longe. A batalha final entre as duas irmãs estava prestes a começar, e dessa vez, apenas uma delas sairia vitoriosa. A sala de cirurgia do Hospital Municipal São José
não havia visto uma transformação tão dramática em anos. Katarina Wozniak, a mendiga que minutos antes vivia nas ruas, agora comandava a equipe médica com a autoridade natural de quem havia nascido para salvar vidas. Suas mãos, calejadas pelos anos de privação, moviam-se com a precisão cirúrgica que 10 anos de afastamento não haviam conseguido apagar. Anestesia aplicada, paciente estável, informou o anestesista, ainda surpreso pela competência da médica improvável que havia assumido o comando da situação. Sinais vitais, perguntou Catarina, já posicionando o bisturi sobre o abdômen de Gabriel. Pressão arterial estável, frequência cardíaca acelerada, mas dentro dos parâmetros aceitáveis, respondeu a enfermeira instrumentadora. Catarina respirou fundo e fez a primeira incisão. Cada movimento era calculado, preciso, fruto de anos de experiência que permaneciam intactos em sua memória muscular. O apêndice estava inflamado, próximo da perfuração, confirmando que a cirurgia era urgente. Aspirador, solicitou ela, trabalhando com eficiência para acessar o órgão problemático. Do lado de fora da sala cirúrgica, Eduardo caminhava nervosamente pelo corredor. Sua mente tentava processar tudo o que havia descoberto nas últimas horas. Catarina estava viva. Havia passado 10 anos vivendo nas ruas, e Gabriel era seu filho biológico. Isso significava que Helena havia mentido sobre absolutamente tudo. Senhor Stasiak. A voz da recepcionista o interrompeu. Sua esposa chegou. Está pedindo para falar com o senhor urgentemente. Eduardo sentiu o estômago se contrair. Helena, a mulher que havia compartilhado sua cama por 10 anos, que havia criado Gabriel como enteado, que havia construído uma vida inteira baseada em mentiras e manipulação. Helena apareceu no corredor, vestindo seu jaleco branco de diretora hospitalar, o rosto tenso de preocupação que poderia ser genuína se Eduardo não soubesse a verdade. Quando ela o viu, apressou o passo. Eduardo, querido, soube sobre Gabriel. Como ele está? Sendo operado, respondeu Eduardo friamente, observando cada expressão no rosto de Helena. Operado? Por quem? Pensei que não havia cirurgiões disponíveis. Eduardo a encarou diretamente nos olhos. Pela doutora Katarina Wozniak. Helena parou abruptamente, e Eduardo pôde ver o momento exato em que o pânico tomou conta de sua expressão. Por uma fração de segundo, a máscara de preocupação maternal caiu, revelando o medo genuíno. Isso é impossível, gaguejou Helena. Catarina desapareceu há anos, e mesmo que estivesse aqui, sua licença médica foi cassada. Por que, Helena? Perguntou Eduardo, sua voz carregada de desilusão e raiva. Por que você fez isso com ela? Com Gabriel, comigo? Helena tentou recompor a fachada, mas era tarde demais. Eduardo havia visto a verdade em seus olhos. Eduardo, não sei do que está falando. Estou preocupada com Gabriel, é só isso. Gabriel é filho biológico de Catarina, disse Eduardo categoricamente. E você sabia disso desde o início. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena abriu e fechou a boca várias vezes, procurando uma mentira convincente, mas nada veio. Como descobriu? Perguntou ela finalmente, abandonando qualquer pretensão. Ele descobriu. Gabriel investigou a própria adoção e encontrou irregularidades suficientes para expor todos os seus crimes. Helena riu amargamente. Crimes? Eu salvei aquela criança de uma mãe incompetente. Dei a ele uma família estável, educação de qualidade. Você separou uma mãe de seu filho através de mentiras e falsificação de documentos. Eduardo interrompeu. Destruiu a carreira de Catarina, forçou-a a viver nas ruas por 10 anos, tudo para conseguir o que queria. E o que consegui não valeu a pena. Helena se aproximou, tentando uma última manipulação. Olhe o que construímos juntos, Eduardo. O império que criamos, a posição que ocupamos na sociedade. Baseado em mentiras e sofrimento alheio, Eduardo recuou, enojado. Como você pôde fazer isso com sua própria irmã? Helena riu novamente, desta vez com amargura genuína. Catarina sempre teve tudo. A inteligência, o talento, o respeito. E você? Ela teve você primeiro, Eduardo. Você a amava e eu era apenas a irmã mais nova, invisível. Então você decidiu destruí-la.
Decidi tomar o que deveria ter sido meu desde o início. Enquanto isso, dentro da sala de cirurgia, Catarina trabalhava com concentração total. O apêndice estava mais comprometido do que inicialmente suspeitara, e a cirurgia estava se revelando mais complexa. Doutora, há sinais de início de peritonite, alertou a enfermeira. Vejo isso, respondeu Catarina, ajustando sua técnica. Vamos fazer uma lavagem peritoneal. Preparem soro fisiológico aquecido. Gabriel havia previsto que algo assim poderia acontecer. Na noite anterior, ele havia dado a Henrique um envelope lacrado com instruções para ser aberto apenas em caso de emergência. Agora, com Gabriel inconsciente na mesa de cirurgia, Henrique seguiu as instruções e ligou para a imprensa local. O jornalista João Santos, da Rádio Toledo FM, chegou ao hospital 15 minutos depois. Henrique o encontrou no estacionamento e lhe entregou cópias de todos os documentos que haviam descoberto sobre a adoção fraudulenta de Gabriel. Esta é uma das maiores histórias de corrupção que Toledo já viu, explicou Henrique. Helena Stasiak, diretora do Hospital São Vicente, destruiu a carreira de sua própria irmã e forjou uma adoção ilegal. João Santos examinou os documentos rapidamente, seus olhos se arregalando conforme compreendia a magnitude da história. E a médica que está operando agora é a doutora Catarina Wozniak, a vítima de Helena. Ela passou 10 anos vivendo como mendiga por causa dos crimes da irmã. Enquanto João Santos preparava sua reportagem, a cirurgia continuava. Catarina havia conseguido remover o apêndice com sucesso e estava realizando a limpeza peritoneal necessária para prevenir infecção. Sinais vitais estáveis, informou o anestesista. A cirurgia está indo muito bem. Mais 15 minutos e terminamos, disse Catarina, suturando cuidadosamente as camadas internas. Foi então que Helena irrompeu na sala de cirurgia, vestindo uma máscara e gorro cirúrgicos que havia pegado no corredor. Sua entrada violou todos os protocolos de esterilização, mas ela estava além de se importar com procedimentos. Pare imediatamente, gritou Helena. Esta mulher não tem licença para operar. A equipe médica ficou paralisada, sem saber como reagir. Catarina, porém, continuou trabalhando sem nem erguer os olhos. Saiam todos da minha sala, ordenou Helena. Vou assumir a cirurgia. Você não é cirurgiã, disse Catarina calmamente, sem parar de suturar. Gabriel morrerá se eu parar agora. Prefiro que ele corra o risco a deixá-lo nas mãos de uma mendiga desqualificada. Foi então que Catarina finalmente ergueu os olhos e Helena viu neles uma força que não esperava encontrar. Desqualificada? Catarina riu sem humor. Helena, você sempre foi administradora porque não tinha competência para ser médica. Nunca tocou num bisturi, nunca salvou uma vida. E agora quer interferir numa cirurgia que você sequer entende? Eu sou a diretora deste hospital. Do São Vicente, não deste. E mesmo que fosse, não mudaria o fato de que Gabriel é meu filho, não seu. Helena empalideceu. Ele é meu enteado há 10 anos. Ele é meu filho biológico desde o nascimento. E ao contrário de você, eu nunca precisei mentir ou manipular para ter o amor dele. A discussão estava acontecendo enquanto Catarina continuava operando, suas mãos firmes e precisas, apesar da tensão. A enfermeira instrumentadora, impressionada com a competência da médica, continuou assistindo sem hesitação. Helena, continuou Catarina, você pode ter conseguido me tirar a licença médica, pode ter me forçado a viver nas ruas, pode ter roubado meu filho, mas não conseguiu tirar de mim o que realmente importa, minha competência, minha humanidade e o amor que Gabriel sente por sua mãe verdadeira. Eu criei esse menino, gritou Helena, perdendo completamente o controle. Você usou esse menino, corrigiu Catarina, para manipular Eduardo para construir sua fachada de família perfeita. Mas Gabriel sempre soube que havia algo errado, sempre sentiu que você não o amava verdadeiramente. Eduardo apareceu na porta da sala cirúrgica, tendo ouvido os gritos. Quando viu Helena confrontando Catarina durante uma cirurgia, a última peça do quebra-cabeças se encaixou em sua mente. Helena, saia daqui imediatamente, ordenou Eduardo. Você está comprometendo a vida de Gabriel. Eduardo, você não entende. Eu entendo perfeitamente. Você é uma mulher cruel e manipuladora, que destruiu famílias para conseguir o que queria.
e agora está disposta a prejudicar Gabriel para manter seus segredos. Catarina finalizou as últimas suturas e se afastou da mesa. Cirurgia concluída com sucesso. Gabriel se recuperará completamente. Ela tirou as luvas cirúrgicas e se virou para enfrentar Helena diretamente. Agora, irmã querida, vamos ter aquela conversa que adiamos por 10 anos. Helena olhou ao redor, vendo os rostos da equipe médica, de Eduardo e finalmente de Catarina. Sua posição de poder, construída ao longo de uma década, estava desmoronando diante de seus olhos. Catarina, tentou uma última vez, podemos resolver isso em família. Não há necessidade de envolver outras pessoas. Você envolveu outras pessoas quando forjou documentos médicos. Envolveu quando subornou funcionários públicos. Envolveu quando condenou seu próprio sobrinho a crescer sem conhecer sua mãe verdadeira. Foi então que o delegado Paulo Miranda entrou na sala, acompanhado por 2 policiais civis. João Santos havia trabalhado rapidamente e sua reportagem havia chegado às autoridades competentes. Helena Wozniak Stasiak, disse o delegado formalmente, está presa pelos crimes de falsificação de documentos públicos, adoção fraudulenta, exercício ilegal da medicina e associação criminosa. Helena tentou protestar, mas os policiais já estavam colocando algemas em seus pulsos. Eduardo a observava com uma mistura de nojo e piedade. Helena, disse ele, eu realmente pensei que te amava, mas agora percebo que me apaixonei por uma ilusão. A mulher real eu nunca conheci. Enquanto Helena era levada sob custódia, Gabriel começava a despertar da anestesia. Suas primeiras palavras foram um sussurro quase inaudível. Mãe? Catarina se aproximou da maca e segurou sua mão. Estou aqui, meu filho. Você está bem. A cirurgia foi um sucesso. Gabriel sorriu fraquamente, e naquele sorriso, Catarina viu todos os anos perdidos e todas as possibilidades de futuro. Eduardo se aproximou do outro lado da maca, e pela primeira vez em 10 anos, os 3 se encontraram como a família que sempre deveriam ter sido. Do lado de fora do hospital, uma multidão havia se reunido. A história havia se espalhado rapidamente pelas redes sociais e emissoras locais. A médica mendiga que havia operado o próprio filho, expondo uma década de corrupção e mentiras, havia capturado a imaginação de toda a cidade. Mas dentro da sala de recuperação, apenas 3 pessoas importavam. Uma mãe que havia reencontrado o filho, um filho que havia descoberto sua origem verdadeira e um homem que finalmente compreendia o que o amor genuíno significava. A verdade havia prevalecido, e Helena finalmente pagaria por seus crimes. Mas mais importante que a justiça era a família que, apesar de todos os obstáculos, havia encontrado o caminho de volta uma para a outra. 6 meses depois, Toledo respirava um ar diferente. A história da doutora Catarina Wozniak havia se tornado um símbolo de resistência e justiça, não apenas na cidade, mas em todo o estado do Paraná. O caso havia ganhado repercussão nacional, transformando-se num marco sobre corrupção hospitalar e a força do amor maternal. Gabriel estava completamente recuperado da cirurgia, sem qualquer sequela. Mais importante que sua saúde física era sua transformação emocional. Pela primeira vez na vida, sentia-se completo, conhecendo finalmente sua verdadeira origem e tendo ao lado a mãe que havia sonhado encontrar durante toda a infância. Naquela manhã ensolarada de setembro, Gabriel caminhava pelas ruas de Toledo com um sorriso no rosto, dirigindo-se ao novo endereço da família. Eduardo havia comprado uma casa espaçosa no bairro residencial mais tranquilo da cidade, onde Catarina pudesse ter o jardim que sempre sonhara e onde todos pudessem reconstruir as memórias que Helena havia roubado. A casa era um sonho tornado realidade. 2 andares, ampla varanda frontal, jardim com árvores frutíferas e um consultório médico completamente equipado, onde Catarina havia voltado a atender. O Conselho Regional de Medicina havia restaurado sua licença após investigação completa que comprovou sua inocência e competência ilibada. Bom dia, família, disse Gabriel alegremente, entrando pela porta da frente sem cerimônia, usando a chave que Eduardo havia feito questão de lhe dar como símbolo de que aquela era verdadeiramente sua casa.
Catarina apareceu da cozinha, vestindo um avental floral e com as mãos cheias de massa de pão. A transformação nela era ainda mais impressionante que em Gabriel. Seus cabelos haviam crescido e estavam bem cuidados, seu rosto havia recuperado a cor saudável e seus olhos brilhavam com uma alegria que 10 anos de sofrimento não haviam conseguido extinguir permanentemente. Gabriel, meu querido, que horas são? Já terminaste o expediente no escritório? Terminei cedo hoje. Henrique disse que mereço folga depois de ganharmos o caso da família Kowalczyk. Gabriel beijou a testa da mãe, um gesto que se havia tornado rotineiro e que ambos saboreavam com a doçura de algo que havia sido negado por tanto tempo. Eduardo apareceu da sala, carregando papéis de trabalho, mas com uma expressão relaxada, que contrastava drasticamente com a tensão que carregara durante os últimos anos de casamento com Helena. Aos 52 anos, parecia ter rejuvenescido uma década inteira. Gabriel, perfeito timing, disse Eduardo, abraçando o jovem que agora considerava verdadeiramente seu filho, não por papéis legais, mas por amor genuíno. Catarina e eu tínhamos algo importante para conversar contigo. Gabriel arqueou as sobrancelhas intrigado. É sobre o julgamento de Helena? Não, é sobre nós, respondeu Catarina, tirando o avental e se juntando aos 2 homens na sala. Eduardo me pediu em casamento ontem. Gabriel sentiu o coração acelerar de alegria. Nos últimos meses havia observado o romance entre sua mãe e Eduardo florescer novamente, mas agora de forma madura, baseado na verdade e no respeito mútuo, sem as manipulações que haviam caracterizado o relacionamento de Eduardo com Helena. E qual foi sua resposta? Perguntou Gabriel, embora o sorriso no rosto de Catarina já revelasse a resposta. Disse que aceitaria se você concordasse, respondeu ela. Esta família já sofreu separações demais. Não quero tomar qualquer decisão importante sem o consenso de todos. Gabriel riu, um som alegre que ecoou pela sala. Mãe, eu não poderia estar mais feliz. Vocês 2 se amam há mais de 20 anos. É hora de finalmente serem felizes juntos. Eduardo se aproximou de Catarina e a abraçou delicadamente, como se ainda não conseguisse acreditar que ela estava ali, real e presente, depois de tantos anos de separação forçada. Há uma coisa a mais, disse Eduardo hesitantemente. Catarina, você aceita que a cerimônia seja realizada na igreja onde seus pais se casaram? Sei que há muitas memórias dolorosas associadas ao passado, mas... Eduardo, Catarina tocou seu rosto gentilmente. O passado doloroso acabou. Helena está cumprindo sentença de 12 anos por todos os crimes que cometeu. O hospital que ela controlava foi federalizado após as investigações revelarem décadas de irregularidades. Nossas vidas foram devolvidas a nós. Não há mais nada a temer. Gabriel observou a troca de carícias entre os 2 e sentiu uma emoção profunda. Sua mãe biológica e seu pai adotivo, que haviam sido separados pelas mentiras de Helena, agora se reencontravam maduros e conscientes do valor do amor verdadeiro. Na verdade, continuou Catarina, quero que a cerimônia seja uma celebração pública. Quero que toda Toledo veja que a verdade prevaleceu, que o amor genuíno sempre encontra um caminho. A conversa foi interrompida pela campainha. Gabriel foi atender e encontrou o doutor Henrique Padilha, acompanhado de uma mulher elegante que ele não reconhecia. Gabriel, espero que não se importe pela visita inesperada, disse Henrique. Esta é a doutora Amanda Ribeiro, diretora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná. A doutora Amanda se aproximou de Catarina com um sorriso respeitoso. Doutora Wozniak, é uma honra conhecê-la pessoalmente. Sua história inspirou médicos de todo o país. Catarina cumprimentou cordialmente, mas Gabriel percebeu certa tensão em sua postura. As atenções midiáticas ainda a deixavam desconfortável, preferindo a privacidade de sua clínica particular, onde atendia gratuitamente famílias carentes. Doutora Amanda, em que posso ajudá-la? Na verdade, vim fazer um convite formal. Gostaria que a senhora considerasse retomar sua carreira acadêmica. A universidade gostaria de oferecê-la uma cátedra em cirurgia cardiovascular, com total autonomia para desenvolver pesquisas e formar novos médicos. Gabriel viu os olhos de sua mãe se iluminarem. O ensino sempre havia sido uma de suas paixões,
e a oportunidade de formar uma nova geração de médicos éticos e competentes seria uma forma perfeita de transformar todo o sofrimento passado em algo positivo para a sociedade. É uma proposta tentadora, admitiu Catarina, mas não posso abandonar meus pacientes aqui em Toledo. Não seria necessário. A proposta incluiria aulas 2 vezes por semana em Curitiba, mantendo sua prática clínica aqui. Queremos criar um programa de extensão que leve atendimento médico de qualidade para o interior, e a senhora seria a coordenadora perfeita. Eduardo e Gabriel trocaram olhares de encorajamento. Mãe, disse Gabriel, você sempre sonhou em democratizar a medicina de qualidade. Esta seria uma oportunidade única. Catarina olhou ao redor da sala, vendo o lar que havia reconstruído, a família que havia recuperado e, finalmente, a possibilidade de usar sua experiência para ajudar outros médicos a nunca passarem pelo que ela havia passado. Aceito, disse ela finalmente, mas com uma condição. Quero estabelecer um programa de ética médica obrigatório, focando especificamente em casos de corrupção e abuso de poder nos ambientes hospitalares. A doutora Amanda sorriu amplamente. Perfeito. Começamos no próximo semestre. Depois que as visitas partiram, a família se reuniu na varanda para o jantar. Catarina havia preparado uma feijoada tradicional, prato que Gabriel havia mencionado sentir falta durante os anos em que não conhecia sua mãe verdadeira. Sabe, disse Gabriel saboreando o feijão temperado exatamente como gostava, às vezes ainda não acredito que estamos aqui juntos como uma família real. É real, meu filho, disse Catarina, segurando sua mão sobre a mesa. E desta vez, ninguém poderá nos separar. Eduardo levantou sua taça de vinho. Um brinde à segunda chance que a vida nos deu. A verdade que prevaleceu sobre a mentira, ao amor que venceu a crueldade. Eles brindaram sob o céu estrelado de Toledo, e Gabriel percebeu que aquele momento marcava não apenas o fim de um capítulo doloroso, mas o início de algo completamente novo e maravilhoso. 3 meses depois, a igreja estava lotada para o casamento de Catarina e Eduardo. Toda a cidade havia sido convidada, e pessoas de várias outras cidades do interior do Paraná viajaram para presenciar a união que havia se tornado símbolo de esperança e renovação. Gabriel, vestindo um terno elegante, conduziu sua mãe até o altar. Catarina estava radiante num vestido branco simples, mas elegante, escolhido especificamente para simbolizar não apenas o novo casamento, mas o renascimento de sua própria vida. O padre José Antônio, que havia acompanhado toda a história através dos noticiários, conduziu a cerimônia com emoção evidente na voz. Catarina e Eduardo, vocês são prova viva de que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo, qualquer injustiça, qualquer separação forçada pela maldade humana. Quando chegou o momento dos votos, Eduardo segurou as mãos de Catarina e falou com voz embargada. Catarina, eu te amei desde o primeiro dia em que te conheci na faculdade. Lamento profundamente os anos em que fomos separados pelas mentiras de quem deveria nos proteger. Prometo que, a partir de hoje, nada nem ninguém voltará a nos separar. Catarina sorriu através das lágrimas. Eduardo, você me deu o maior presente que uma mulher pode receber. Um homem que criou meu filho com amor e carinho, mesmo sem saber que ele era biologicamente meu. Você provou que o amor paternal verdadeiro independe de sangue ou documentos legais. Gabriel, como padrinho, entregou as alianças com mãos que tremiam de emoção. Ver sua mãe e seu pai finalmente unidos legitimamente, após tantos anos de separação, era a realização de um sonho que ele nem sabia que nutria. A festa aconteceu no salão paroquial, decorado com flores locais e comida típica da região. A banda tocava música sertaneja e polonesa, refletindo as raízes culturais de Toledo. Gabriel dançou primeiro com sua mãe, depois com várias jovens da cidade, que haviam se impressionado com sua história de luta pela justiça. Durante a festa, uma jovem enfermeira chamada Mariana Kowalski se aproximou de Gabriel. Dr. Gabriel, queria agradecê-lo pessoalmente. Sua coragem em investigar a corrupção inspirou muitos profissionais da saúde a denunciarem irregularidades que presenciavam, mas temiam reportar. Gabriel sorriu, percebendo que havia algo mais que gratidão profissional no interesse da jovem.
Mariana, não foi coragem, foi necessidade. Quando descobri que minha mãe havia sofrido injustiças, não tive escolha senão lutar pela verdade. Mesmo assim, muitos homens teriam preferido aceitar a versão conveniente dos fatos. O senhor escolheu a dificuldade da verdade. Gabriel olhou nos olhos de Mariana e viu sinceridade e admiração genuínas. Gostaria de conhecê-la melhor, Mariana. Que tal jantarmos juntos na próxima semana? O rosto de Mariana se iluminou. Adoraria. Catarina, observando a interação do canto do salão, sorriu para Eduardo. Nosso filho está encontrando alguém especial. Mariana é uma excelente enfermeira, concordou Eduardo. Trabalha na UTI do Hospital Municipal. Sempre demonstrou ética impecável. Gabriel tem bom gosto. A festa continuou até altas horas, com discursos emocionantes de amigos e colegas médicos que haviam reencontrado Catarina. Dr. Roberto Fernandes, chefe do Departamento de Cardiologia do Hospital Estadual, resumiu o sentimento geral. Doutora Catarina representa o que há de melhor na medicina brasileira. Competência técnica aliada à humanidade genuína. Sua história nos lembra que a verdade sempre prevalece, mesmo que demore anos para emergir. Um ano depois, a vida da família havia se estabelecido numa rotina feliz e produtiva. Catarina dividia seu tempo entre a clínica particular em Toledo, onde atendia gratuitamente famílias carentes, e suas aulas na Universidade Federal, onde formava jovens médicos com forte senso ético. Gabriel havia se especializado em direito médico e trabalhava como consultor para hospitais públicos, ajudando a prevenir casos de corrupção similares ao que sua família havia sofrido. Seu romance com Mariana havia florescido e eles já falavam sobre casamento. Eduardo havia expandido seus negócios, mas agora com foco em responsabilidade social. Criaram uma fundação que oferecia bolsas de estudo para jovens carentes que desejavam estudar medicina, especificamente aqueles de famílias destruídas por injustiças sociais. Helena cumpria sua sentença na penitenciária feminina de Foz do Iguaçu. Havia tentado vários recursos legais, todos negados. Suas propriedades haviam sido confiscadas para reparar os danos causados às vítimas de seus esquemas fraudulentos. O Hospital São Vicente havia sido transformado numa instituição pública de referência regional. Era uma tarde de dezembro, quando a família se reuniu novamente na varanda da casa para comemorar o primeiro aniversário da cirurgia que havia mudado suas vidas. Gabriel chegou acompanhado de Mariana, que agora era considerada parte da família. Sabe o que mais me impressiona? Disse Gabriel, observando o jardim florido que Catarina havia cultivado. Como vocês conseguiram perdoar? Depois de tanta injustiça, tanta dor, como encontraram força para não se tornarem amargos? Catarina trocou um olhar significativo com Eduardo antes de responder. Gabriel, a amargura seria permitir que Helena continuasse nos prejudicando mesmo depois de presa. Escolhemos a felicidade como forma de vitória definitiva. Além disso, acrescentou Eduardo, descobrimos que o amor multiplicado é sempre mais forte que o ódio concentrado. Helena agiu sozinha, movida pela inveja. Nós agimos juntos, movidos pelo amor. Mariana, que havia ouvido a história completa ao longo dos meses, segurou a mão de Gabriel. Vocês são inspiração para qualquer pessoa que esteja passando por dificuldades. Provaram que nunca é tarde para recomeçar. Gabriel sorriu, olhando para a nova vida que haviam construído. Mariana tem razão. Nossa história prova que mesmo quando tudo parece perdido, sempre há esperança. Catarina se levantou e abraçou todos eles. Esta família é prova de que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo. Helena tentou nos destruir, mas acabou nos fortalecendo. Enquanto o sol se punha sobre Toledo, pintando o céu com tons dourados e rosados, Gabriel refletiu sobre a jornada extraordinária que os havia trazido até ali. De um jovem advogado solitário questionando suas origens, havia se transformado no filho orgulhoso de uma mulher extraordinária que havia sobrevivido à maior injustiça imaginável. Mãe, disse ele abraçando Catarina, obrigado por nunca ter desistido, por ter continuado viva, por ter mantido a esperança, por ter sido forte o suficiente para me salvar quando precisei. Gabriel, respondeu Catarina, com lágrimas de alegria nos olhos.
Obrigada a você por ter tido coragem de procurar a verdade, por ter sido o filho corajoso e íntegro que eu sonhei criar. Eduardo os abraçou a ambos. Obrigado por me permitirem fazer parte desta família extraordinária. Vocês me ensinaram que o amor verdadeiro vale qualquer espera. Mariana observava a cena com emoção, sabendo que estava presenciando algo raro e precioso. Uma família que havia sido destruída pela crueldade humana, mas que havia encontrado forças para se reconstruir ainda mais forte e unida. Naquela noite, depois que Mariana partiu, Gabriel se sentou com seus pais na varanda, observando as estrelas que brilhavam sobre Toledo. A cidade dormia tranquila, sem saber que em uma casa simples, mas cheia de amor, 3 pessoas celebravam silenciosamente a vitória do bem sobre o mal. Vocês sabem qual é a parte mais incrível de toda essa história? Perguntou Gabriel, quebrando o silêncio contemplativo. O quê? Perguntaram Catarina e Eduardo simultaneamente. É que Helena, tentando nos destruir, acabou nos dando o maior presente possível, a certeza absoluta de que nosso amor é genuíno. Não temos dúvidas, não temos questionamentos. Sabemos que escolhemos estar juntos, apesar de todas as dificuldades. Catarina sorriu, compreendendo a profundidade da observação de seu filho. Você tem razão. Famílias que nunca passaram por provações, às vezes, se questionam sobre a solidez de seus vínculos. Nós nunca teremos essa dúvida. Eduardo assentiu. Nossa família foi forjada na adversidade e temperada pela verdade. É indestrutível. E assim, sob o céu estrelado de Toledo, uma família reconstruída celebrava não apenas sua reunião, mas a certeza de que o amor verdadeiro, a justiça e a perseverança sempre prevalecerão sobre a maldade, a mentira e a corrupção. Anos depois, a história de Catarina, Gabriel e Eduardo se tornaria lenda em Toledo e exemplo para famílias em todo o Brasil. Porque há histórias que transcendem as circunstâncias individuais e se tornam símbolos universais de esperança, provando que mesmo nas situações mais desesperadoras, o amor e a verdade podem realizar milagres. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Catarina, Gabriel e Eduardo tenha tocado profundamente seus corações. Para continuar esta jornada emocional conosco, preparamos uma playlist especial, com histórias igualmente cativantes que exploram a força do amor familiar e a vitória da verdade sobre a injustiça. Encontrem nossa playlist aqui, clicando à sua esquerda. Se esta história os emocionou, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar um curtir no vídeo. Todos os dias, trazemos narrativas únicas que celebram a complexidade e a beleza da vida humana. Não percam nossos próximos conteúdos e nos ajudem a espalhar essas mensagens de esperança. Aguardamos vocês nos comentários, compartilhando como essa história os inspirou.